Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Teste de convergência. Seja somatória de Bn uma série absolutamente convergente, com Bn diferente de zero, para todo n percentuais naturais. Se a sequência AN dividido por Bn for limitada, em particular se for convergente, porque toda convergente é limitada também, então a série somatória de AN vai ser também absolutamente convergente. Tá? Então, demonstração. Como por hipótese você está imaginando que AN sobre Bn é limitado, o que significa matematicamente dizer que uma sequência é limitada? Significa que existe algum número C maior que zero, tal que módulo da sequência é menor ou igual que C para todo N. Tá? Para todo N. Então, se ele falou que é limitada, beleza. Existe um C maior que zero, tal que módulo de AN dividido por Bn menor ou igual que C, seja qual for N percentuais naturais. Só que aí, veja, aí é claro, né, pode até entrar luzinha aqui que fica muito fácil de falar para o aluno, porque se você sabe que AN sobre Bn é limitada, isso equivale a dizer que existe um C maior que zero, tal que o módulo de AN dividido por BN vai ficar menor ou igual que o C. Só que isso é equivalente a você dizer o quê? Isso equivale, porque módulo de AN sobre BN fica módulo de AN dividido por módulo de BN, menor ou igual que C, que equivale a você dizer que módulo de AN é menor ou igual que C vezes módulo de Bn, que me faz lembrar muito do critério da comparação, que a gente viu lá na seção 1 desse capítulo, né? Porque, veja bem, lá no critério da comparação, que a gente acabou de repassar agora nessa revisãozinha no começo, ele diz, né, se uma sequência é menor ou igual que C vezes a outra, a convergência da de cima implica a convergência da de baixo. Pelo critério de comparação, teorema 1, a série somatória de AN é absolutamente convergente, porque a convergência da de cima aqui no caso vai implicar que a convergência de somatório de módulo de AN é convergente. Então já sai que a AN é absolutamente convergente, tá? Então quer dizer, pelo critério da comparação, pelo critério da comparação, o que a gente tem? A somatória somatória, né, de C vezes módulo de Bn, que é igual a C vezes somatório, porque o C é constante, pode ir para fora do somatório, que é como se você tivesse colocado em evidência, né? Ele diz aqui, pela hipótese somatória de Bn, é uma série absolutamente convergente. Então, o que a gente tem aqui? Isso aqui converge. Tá? Então, C vezes isso aqui deu um número. Então, isso aqui convergiu. Né? Digamos assim, é menor do que mais infinito. Isso aqui tem, por causa do enunciado, mas isso implica, imediatamente, por causa disso aqui, isso aqui implica que a somatória de módulo de AN também convergiu, menor que mais infinito, tá? Converge absolutamente. Fechou. Esse teoreminha tá legal, para mim ficou bem compreendido isso aí. Agora, aí, ó, Pop-up, Pamela Carine. Deixa eu fechar aqui essa loja, salvar e pegar outra. Salvar, lousa 02, fechou. Bom, então aqui, veja bem. Sempre que a gente tiver uma série absolutamente convergente, se AN dividido por BN for limitada, então a AN é absolutamente convergente também, tá? Isso que é para a gente guardar aqui, porque nós vamos usar na demonstração desse, tá? Esse aqui é muito utilizado, teste de D'Alembert. Se eu tenho uma sequência diferente de zero para todo N, se existir uma constante C, tal que módulo de AN mais 1 sobre AN fica menor ou igual que C, que é menor do que 1, para todo N suficientemente grande, em particular, veja, aqui ele está só exigindo que o módulo de AN mais 1 sobre a N, quer dizer, ele está exigindo que essa sequência aqui, a N mais 1 sobre a N, fique limitada, né? Porque ela está menor ou igual que C. Lembra o que eu falei? Sequência limitada significa que existe um valor
No caso aqui, você está vendo claramente que é um valor maior que zero, porque ele é maior que o módulo, né, e menor do que 1. Mas não precisa ser sempre assim. Se o módulo da sequência for menor ou igual que 100, já é limitada também. É que aqui ele está sendo mais forte, ele está exigindo que essa sequência n mais 1 sobre a n seja limitada por zero e por um número c menor do que 1. Para todo n suficientemente grande, pelo menos. Não precisa ser para sempre, para todos, desde o 1, desde o n igual a 1, mas precisa existir. O que é o n suficientemente grande? Precisa existir um n0, tal que para n maior que n0, isso aqui acontece. Para todo n maior que n0. Então, e não está falando de que tem que convergir, de que tem que ter um limite a princípio. Eu fiquei aqui tentando matutar um exemplo que isso aqui acontece sem ter o limite, mas não consegui, porque eu estava morto de vontade de mostrar para vocês. Olha só, aqui não tem o limite, mas eu não consegui, tá certo? Depois eu vou pensar mais nesse exemplo. Então tá aqui. Até pesquisei nos livros, os outros livros de análise, também não achei um exemplo desse aí, não. Eu não sei se foi falha minha de não entender algum exemplo lá. Mas, enfim, do ponto de vista lógico, independente da gente conseguir o exemplo ou não, do ponto de vista da definição, dá para entender perfeitamente o que ele está falando. Ele está falando assim, ó, se isso aqui for limitado, independente de ser convergente ou não, para todo n suficientemente grande, em particular, se você tiver o limite de módulo de n mais 1 sobre a n menor do que 1, então a série será absolutamente convergente. Tá certo? Então, teste da razão. Módulo de AN mais 1 dividido por AN menor ou igual que uma constante menor que 1. Em particular, o limite desse módulo vai para um número menor que 1. Então, a série somatória de AN é absolutamente convergente. Eu já vou fazer uns exemplos já com vocês. Talvez seja melhor eu fazer antes os exemplos, né? Eu acho que o exemplo é melhor antes da demonstração. Exatamente. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, olha só, vamos pegar aqui uma sequência. Eu acho que ele dá aqui nos exercícios uma sequência. Quer ver? Tem um exercício aqui, a gente poderia aproveitar e já fazer um exercício, né? Aqui, ó, vamos pegar antes do exercício, vamos pegar um exemplo aqui, quer ver? Ó, do própria matéria. Pula aqui, esse exemplo aqui. Isso aqui é bem tranquilo, né? Olha só. Seja uma sequência, quer dizer, seja n igual a 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 1, tá certo? Aí ele fala, bom, a pergunta é, será que a série disso aqui converge ou não converge? Considerando a série convergente 1 sobre n ao quadrado, como o limite... tá, então olha lá. Olha lá. Só que aqui ele não está fazendo esse exemplo aqui, não, eu achei que fosse o exemplo do teste da razão, né? Isso aqui é um critério da comparação que ele está fazendo, né? Não foi um bom exemplo esse aqui, não. Eu estou achando que é teste da razão que ele ia fazer. É um exemplo de outra coisa aqui, de comparação. Tá? Aqui, ó, segue-se do exemplo 9 do capítulo 3 e do teste da D'Alembert, isso que eu queria. Que essas séries aqui são com A maior que 1, são convergentes. Tá, aqui tem 3 exemplos que a gente pode fazer. Seria bom a gente fazer, porque ele não fez a conta aqui, né? Então, como que a gente poderia aplicar o teste da razão? Depois a gente discute esse exemplo 8 aqui, tá? Que isso aqui parece que é alguma outra coisa, não estou vendo teste da razão aqui, não. Depois a gente vê isso aqui, exemplo 9, teste da razão. Olha aqui, ó. Olha aqui. Esses aqui, sim. Então, vamos pegar essa primeira série aqui. Vamos supor que caia na prova, aí eu tenho um exercício no livro. Prova que essa série aqui converge. A somatória de A elevado a N dividido por N fatorial. Como é que a gente poderia usar o teste da razão para fazer isso? Bom, claro, lembre-se, A maior do que 1, né? Para não dar pau no final da demonstração. Então, a gente faz o seguinte, ó. Olha só. Exemplo. Epa, deixa eu sair dessa caneta vermelha aqui. Exemplo do teste de D'Alembert, né? Aqui. Exemplo. Teste D'Alembert. Inclusive, eu acho que é com D minúsculo. Peraí, deixa eu corrigir aqui. Teste de D'Alembert, ok. Então, ali vamos pegar o próprio exemplo que ele sugeriu, somatória de A elevado a N sobre N fatorial. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, eu quero provar que essa série aqui converge. Somatória de N igual a 1 até infinito, A elevado a N sobre N fatorial. Aí, o que diz o teste de D'Alembert? A gente tem que avaliar isso aqui, ó, módulo de... Quer dizer, em primeiro lugar, observe que esse aqui é o nosso AN, no caso, tá? Primeiro você tem que identificar o AN. O que é o AN? Como é que é o nome que a gente dá para isso aqui? Termo geral. Então, o termo geral da série é esse aqui. E o que eu tenho que fazer no teste de D'Alembert? Peraí.
que eu tenho que fazer no teste da D'Alembert? Eu tenho que fazer a n mais 1 dividido por a n. E tenho que ver se isso aqui vai ficar limitado, tá certo? Ou, na pior das hipóteses, eu calculo o limite disso. E vejo que esse limite converge para um número menor do que 1. Tem que ser para um número menor do que 1. Então, vamos analisar aqui. Aqui ficaria módulo de... Se esse aqui é o AN, quem que é o AN mais 1? Seria A elevado a N mais 1 dividido por N mais 1 fatorial. N mais 1 fatorial. Esse é o AN mais 1. AN mais 1. Né? Agora, tudo isso dividido por AN. AN. Quem que é o AN? A elevado a N sobre N fatorial. Tudo isso dentro do módulo aqui. Tá? Bom, é claro que isso aqui vai ficar igual a quanto? Eu posso inverter a fração de baixo e passar multiplicando, né? Vai ficar... Aqui ele disse que A é maior do que 1, né? Olha lá, A é maior do que 1. Então, isso aqui com certeza é um número positivo, e os fatoriais também são números positivos. Você pode até tirar o módulo se quiser, que aqui não vai afetar em nada. A elevado a N mais 1, dividido por N mais 1 fatorial, vezes N fatorial, dividido por A elevado a N. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? A N mais 1 cancela com a N, vai ficar A, e o vezes, e o N fatorial, como é que a gente cancela? Assim, né? N fatorial dividido por N mais 1 fatorial, vai ficar, o que é o N mais 1 fatorial? N mais 1 vezes N fatorial. Então, N fatorial. Então, vai cortar aqui com esse, e o resultado deu A, que é uma constante, dividido por N mais 1. Então, você percebe que, para simplificar a questão, o limite desse módulo, portanto, né, o limite desse módulo aqui, de AN mais 1 dividido por AN, ele vai ser igual, nesse caso desse exemplo aqui, ao limite de A dividido por N mais 1, que evidentemente vai ser igual a 0, que é menor do que 1. Opa! Então, pelo teste de D'Alembert, essa série aqui é convergente para qualquer A maior do que 1, pelo menos, né? Como ele colocou lá, que aqui, pelo visto, não fez tanta diferença, né? Mas, enfim, qualquer constante que você tivesse aqui, mesmo que ela fosse negativa, na hora que você passasse o módulo, ela ficaria positiva, né? E qualquer constante positiva aqui seria dividir por N mais 1, passa o limite vai para 0, né? Que é menor do que 1. Então, funcionou o teste de D'Alembert. A mesma coisa aconteceria se você testasse para esse aqui, ó. N fatorial dividido por N elevado a N. Talvez dê um pouquinho mais de conta, mas o procedimento que eu estou ilustrando aqui seria o mesmo, tá? Estou te mostrando na prática, antes da gente ver a demonstração, como que funciona o teste de D'Alembert, né? N elevado a K, esse aqui pode ser que dê um pouco mais de conta, porque tem N elevado a N, você vai ter que manipular um pouco mais. Acho que esse aqui talvez seja mais complicadinho, né? Esse aqui deve ser simples também. N elevado a K dividido por A elevado a N. Vamos tentar fazer esse último aí. Vamos tentar fazer esse último aqui, ó. Lousa 3. Lousa 03, aqui, ó. Outro exemplo. Exemplo. Provar que... Quer dizer, você está provando que as séries são absolutamente convergentes, né? Lembra que no teste da D'Alembert ele diz aqui que quando isso aqui acontece, quando o limite vai para uma coisa menor do que 1, então a série somatória de AN é absolutamente convergente, e portanto convergente, né? Porque toda série absolutamente convergente, é convergente. Então, o teste é forte, né? Ele prova que é absolutamente convergente, o que implica que é convergente. Bom, vamos pegar aquele outro exemplinho ali que eu achei interessante. Somatória de N elevado a K. Vamos supor, teste de D'Alembert, né? Prova pelo teste de D'Alembert que somatória de N igual a 1 até infinito dá, vamos ver ali, N elevado a K sobre N elevado a K dividido por A elevado a N, né? Provar que essa série aqui é convergente. É convergente. Beleza. Teste da razão. Então, primeiro identifico quem que é o nosso AN, o nosso termo geral, para não fazer confusão. É esse aqui, tá certo? Então, vamos lá. Quem que seria o módulo de AN mais 1 dividido por AN? Esse módulo seria módulo de N mais 1 elevado a K, dividido por A N mais 1, A elevado a N mais 1,
Tudo isso dividido por n elevado a k, dividido por AN. Tudo positivo, pode tirar o módulo, inverte a fração de baixo, vai ficar n mais 1 elevado a k, dividido por a elevado a n mais 1, vezes a elevado a n, sobre n elevado a k. Olha que interessante isso aqui. Cancela. Aqui dá para cancelar a potência de mesma base. Então, vai ficar assim. Vai ficar n mais 1 sobre n elevado a k vezes 1 sobre a, que é igual a 1 sobre a vezes 1 mais 1 sobre n elevado a k. Então, evidentemente, a hora que você passa o limite, então, né, limite do módulo de AN mais 1 sobre AN, quer dizer, na prática, ele vem com todo esse papo aí de que basta ser limitada, menor ou igual que C, que é menor do que 1, mas assim, usualmente, na maioria das situações práticas, a gente passa o limite para ver que é menor do que 1, né? Porque limite, limitada, convergente já implica limitada. Então, aqui vai ficar igual a limite dessa tralha toda aqui, que evidentemente vai dar quanto? Vai dar 1 sobre A, pode ir para fora do limite, porque é constante, limite 1 mais 1 sobre n elevado a k. A hora que você mandar o n para infinito, isso aqui vai para zero, fica 1 elevado a k, que é 1. Então, esse limite aqui deu 1 sobre a vezes 1, que é igual a 1 sobre a, que é menor do que 1. Porque no enunciado ele diz que a é maior do que 1. Tá? O que abre a brecha da gente perguntar, então esse negócio aqui não convergiria se o A fosse menor ou igual que 1, ao invés de ser maior do que 1. Vou até deixar entre parênteses aqui embaixo, A maior que 1. Está no enunciado. Né? Se o A não fosse maior que 1, ele fosse menor ou igual que 1. Bom, se ele for igual a 1, já dá para você ver que ficaria só um somatório de n elevado a k. Então, quer dizer, se A fosse igual a 1, se A fosse igual a 1, daria treta, né? Porque isso implicaria que o somatório ia ficar 1 mais 2 elevado a k, mais 3 elevado a k, mais, olha bem isso aqui. Tipo, se o k for 2, ficou 1 mais 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Com certeza isso aqui vai explodir para o infinito, né? Eu acho que diverge isso aqui, com toda certeza, né? Pelo menos para um k... para um K maior que zero, né? Ou para um K maior que zero, acho, né? Não é nem maior que 1, maior que zero. Isso aqui, com certeza, para um K positivo, diverge, né? Bom, vamos ver se ele falou alguma coisa sobre o K aqui no exemplo. K, ele falou alguma coisa? Não, não falou nada, né? Mas você vê, já não é diverge para K. Vou colocar com certeza para K maior que 1, isso aqui diverge, tá? Então, o que acontece? Já não, o A igual a 1 já não é certeza que vai convergir. Agora, e se A for menor do que 1? Bom, se A for menor do que 1, aí complica, né? Porque aí vai ficar uma série alternada aqui embaixo, né? Aí não sei, prefiro não falar, mas não é certeza que vai convergir, teria que analisar, tá? Agora, com certeza, com A maior do que 1, você passou aqui o módulo e calculou o limite do teste da razão, deu 1 sobre A maior que 1, então o limite deu menor do que 1. Então, com certeza, para A maior que 1, né? Conclusão. Se você pegar A maior do que 1, isso implica com toda certeza que essa série aqui, n elevado a k dividido por A elevado a n, converge absolutamente, portanto, converge. Tá certo? Bom, tá lá. Beleza. Então, livro. Discutimos alguns exemplos. Outra coisa que eu queria falar desse teste, que não tem aqui no livro, mas que é interessante, é o seguinte. Eu acho que vai aparecer nos exercícios isso aí. Eu acho que vai aparecer nos exercícios. Assim eu aproveito e eu já faço um exercício com vocês. Lousa 4. Olha aqui, ó, dá uma olhada aqui nos exercícios. Quando chega nos exercícios aqui da seção 3, aqui, ó, seção 1, esse aqui eu já fiz para vocês, seção 2... na verdade, nem dá 3, dá 2 já. Ó. Isso aqui, faltou na aula passada. Putz, eu era para ter discutido esse exercício aqui com vocês, né? Acabei de me lembrar. Bom, vamos discutir aqui o 1. Olha só que interessante, né? Quando você tem séries de... o 1 nem precisa do teste da razão, né?
porque todo mundo sabe que seno é sempre limitado entre menos 1 e 1, então não precisa fazer n mais 1 dividido por não sei quanto. Tá? Mas vamos supor que você tivesse, assim como no exercício 1 da seção 2, ao invés de ter uma série só de números, série de AN, você tivesse uma série de funções junto com números. Então aqui, por exemplo, é somatório de AN seno de NX. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não, o pessoal está ok. Então você tem aqui somatório de número vezes função, tá? E você quer saber se converge. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui no livro, ó. Tem um livro aqui comigo que tem um exemplo muito legal para eu mostrar para vocês. Olha só. Olha só até onde vai a importância desse teste aí. Eu vou passar um exemplo para vocês que vai fazer vocês pensarem no alcance disso aí. Vamos supor que ao invés de ter uma série de números, eu tenha essa série aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Esse exemplo aqui é bonitinho. Esse dá para passar tranquilo para o aluno. Aqui, ó. Eu tenho uma série assim, deixa eu escrever aqui na lousa. Somatório de n, no caso, ele fez de n igual a 1 até infinito. Exemplo. Outro exemplo de aplicação de D'Alembert. Exemplo. Imagina que você tem somatório de n igual a 1 até infinito, x mais 1 elevado a n. Agora o que é esse x aí? É uma função. A função x mais 1 elevado a n. Então vai aparecer x mais 1, quando n é igual a 1, x mais 1 ao quadrado, mais x mais 1 ao cubo, mais x mais 1 à quarta. É uma série de funções agora. Tá? Olha só que interessante. Dividido por n vezes 2 elevado a n. n vezes 2 elevado a n. Aí a pergunta converge? Se sim, para quais x? Porque dependendo do x que você substitui aqui, vai dar, e vai ficar só, por exemplo, eu troco o x por 0. Então fica 1 elevado a n, que é 1. Então, quer dizer, a hora que eu troco o x por 0, isso aqui vira uma série igual às que a gente está estudando, série de números reais. Aí some o x, eu troquei ele por 0. Se eu trocar ele por 1, aí aqui fica 1 mais 1 é 2, 2 elevado a n. Corta com 2 elevado a n embaixo, ficou 1 sobre n, série harmônica, diverge. Olha só que interessante, eu coloco 0, converge, porque pelo critério da comparação, isso aqui é menor do que a série geométrica. Mas se eu coloco 1, vira a série harmônica que diverge. Então, converge para quais x pertencente a R? Né? Então, por exemplo, vou até escrever em vermelho aqui. Olha só que interessante, para vocês analisarem a situação aí. Olha só que interessante. Se você chegar aqui, eu coloco... Exemplo, né? A título, observação, fazer uma OBS inicial aqui, ó. Antes de fazer o teste de D'Alembert. Se você coloca x igual a 0, isso implica que o somatório vai ficar como? Ele vai ficar somatório de 1 elevado a n, que é 1, 1 sobre n, 2 elevado a n. A gente sabe que 1 sobre 2 elevado a n converge, é uma série geométrica, lembra? 1 sobre 1 menos a, quando a é entre menos 1 e 1. Tá? Então, isso aqui, pelo critério da comparação, né, como 1 sobre n, 2 elevado a n, é menor ou igual que 1 sobre 2 elevado a n, e a somatória de 1 sobre 2 elevado a n converge, então essa aqui converge também. Tá? Então, quer dizer, isso implica que converge. Tá? Converge. Beleza. Agora, se eu coloco x igual a 1, na mesma série, nessa que está aqui em cima, se eu coloco x igual a 1, o que acontece com ela? Ela vai ficar assim, ó, somatória de 1 mais 1 é 2, 2 elevado a n dividido por n, 2 elevado a n. Aí o 2 elevado a n corta com 2 elevado a n, o somatória fica somatória de 1 sobre n, que diverge, porque é a série harmônica. Então, você está vendo que dependendo do x, converge, dependendo do x, diverge. E eu quero ter uma ideia de para onde que ela converge, para onde ela diverge. Dessa série de funções agora. Então, eu posso utilizar o teste da D'Alembert? Pode. Olha só que interessante que fica. Então, teste da D'Alembert, né? Deixa eu passar um traço aqui. Primeiro, eu tenho que identificar como é que eu vou fazer com isso aqui. A questão do AN mais 1, né? Aqui o termo geral. Então, olha só como é que vai ficar. Módulo de AN mais 1, aquela ideia básica. Módulo de AN mais 1 dividido por AN, que a gente já viu lá no teorema. Isso aqui vai ficar como? Aí tem que fazer a expressão aqui. X mais 1
x mais 1 elevado a n mais 1, dividido por, olha só que interessante, n mais 1, 2 elevado a n mais 1, tudo isso dividido por, ó pop-up, ó pop-up, ó pop-up. Fez um barulhinho de pop-up aqui. Lucas Magno, tá lá. Dividido por x mais 1 elevado a n, x mais 1 elevado a n, dividido por n vezes 2 elevado a n, tá? Então tá lá. Tudo totalmente positivo, pode ignorar o módulo, inverte a fração de baixo, vai ficar x mais 1 elevado a n mais 1, peraí, turma, dividido por n mais 1, 2 elevado a n mais 1, tudo isso aqui vezes n, 2 elevado a n, sobre x mais 1 elevado a n. Dá para simplificar isso aqui? Com certeza. Como é que vai ficar isso aqui? Esse x mais 1, n mais 1, corta com x mais 1 elevado a n, fica só x mais 1. Tá? Então vai ficar assim, ó. O 2 elevado a n corta com esse aqui, fica sobre 2. Então, resultado, a gente ficou com x mais 1 dividido por, deixa eu colocar aqui, x mais 1 dividido por n mais 1. Olha que interessante. Vezes 1 sobre 2, né? Vezes 1 sobre 2. Não sei se você está concordando aí com a minha conta. Vocês estão concordando com a conta que eu fiz, sim ou não? Deixa eu dar uma olhada aqui. Fui fazendo tudo de cabeça. Espera aí, dá um tempinho aí para mim. Já volto a falar com vocês. Estou só dando uma olhadinha aqui para conferir se eu estou na trilha certa aqui. Sim, tá certo, né? Ah, sim, faltou o N. Tem um N aqui em cima que não cancelou, você tem razão. Você tem razão. Alguém gritou aí para mim, faltou um N, pô. Aqui, ó. Deixa eu escrever melhor isso aqui. Deixa eu escrever melhor esse resultado aqui, ó. Deixa eu escrever melhor, calma aí. Aqui ficou... vou escrever mais organizadamente. Ficou N sobre N. N sobre... Ficou meio. Primeiro vou colocar o meio. Meio, que é o 2 que sobrou aqui embaixo. Vezes N sobre N mais 1. Assim acho que fica mais organizado. N sobre N mais 1. Vezes x mais 1. Então, olha, porque sobrou também um x mais 1. Então, olha só que interessante. Guarda esse resultado aí. Como é que a gente analisa esse resultado? Ah, professor, como é que eu vou saber agora se está menor do que 1 ou não está menor do que 1, já que está dependendo do x? Mas é justamente essa a ideia. Só que eu vou ter que abrir outra lousa aqui. Calma aí, que eu já continuo a conta. Lousa 5, calma aí. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. Olha só. Como o seu módulo de AN mais 1 dividido por AN, ele deu igual a, como a gente viu lá, ficou meio vezes N sobre N mais 1, x mais 1, tá? Vou repetir aqui, meio vezes N sobre N mais 1, vezes x mais 1. Olha que interessante, a hora que você for fazer o limite para N tendendo ao infinito, limite para N tendendo ao infinito, de módulo de AN mais 1 dividido por AN, isso aqui vai ser o limite dessa tralha toda. Só que o que está realmente dependendo de N é isso. Então, esse meio e o x mais 1 pode ir para fora do limite. Então, vai ficar x mais 1 dividido por 2. Limite de N sobre N mais 1. Olha que interessante. Ah, mas o limite de N sobre N mais 1 vai dar 1. Sim, então o resultado disso aqui é x mais 1 dividido por 2, vezes 1, que é x mais 1 dividido por 2. Ah, mas agora dá menor ou maior que 1? Sim, agora você vai fazer o seguinte, para ter a convergência absoluta lá do teorema de D'Alembert, para conv-abs, então, o que você tem que fazer? Você tem que impor que esse x mais 1 sobre 2, que foi o resultado limite, você tem que impor que ele seja menor do que 1. Menor do que 1. O que vai ser equivalente a você dizer que x mais 1 tem que ser menor, quer dizer, o módulo, né? Ah, faltou aqui, eu não posso tirar o módulo, né? Aqui eu não posso tirar o módulo. Aqui eu cometi um erro também, né? Não podia tirar o módulo porque eu esqueci do x.
O x pode ser negativo. Então, a gente tem que deixar um módulo aqui, tá? Aqui foi uma questão... Quer dizer, você pode tirar o meio e o n mais 1 do módulo, mas o x mais 1 não. Então, tem que voltar o módulo aqui, tá? Tem que voltar o módulo aqui, calma aí. Pelo menos nesse aqui tem que ficar o módulo, porque ele pode ser negativo. Tá? Ah, esse aqui pode tirar? Pode, porque esse aqui com certeza é positivo, mas não de tudo, eu tirei de tudo, eu cometi um erro. Então, deixa o módulo aqui, ó. Deixa o módulo aqui. Deixa o módulo aqui. Deixa o módulo aqui. Então, o módulo de x mais 1 sobre 2 menor do que 1, passo 2 para o outro lado, módulo de x mais 1 menor do que 2. Aí, o pessoal já ficou meio puto. Calma aí. Ah, não, mapa pub. Nome não confirmado. Permitir, ok. Bom, vamos ver aqui o pessoal. Tudo tranquilo. Professor, o senhor não vai gravar? Vou, tô gravando. Tudo tranquilo. Não, tá. Não, tudo bem. Olha só, módulo de x mais 1 menor do que 2. Mas o que equivale ao módulo de x mais 1 menor do que 2? Ele equivale ao seguinte, ó. Menos 2 menor do que x mais 1 menor do que 2. Isso aqui é equivalente ao quê? Isso aqui é equivalente a menos 1. Quanto que é menos 2 menos 1? Menos 3. Quanto que é x mais 1 menos 1? É x. Quanto que é 2 menos 1? É 1. Então, você acabou de descobrir o intervalo aonde você tem a convergência daquela série original. Lembra da série original? Então, significa o seguinte, x nesse intervalo, né, x entre menos 3, ou se você quiser colocar na notação de intervalo, né, x pertencente ao intervalo que vai de menos 3 até 1, implica que essa série aqui, que a gente tinha escrito, que era x mais 1 elevado a n, x mais 1 elevado a n, né? X mais 1 elevado a n dividido por n vezes 2 elevado a n converge absolutamente. O nome que a gente dá para isso aqui é intervalo de convergência. E o comprimento dele dividido por 2 é o raio de convergência. Então, o intervalo de convergência dessa série de funções é o intervalo que vai de menos 3 até 1. E o raio de convergência é 4 dividido por 2, que é 2. Raio de convergência é 2. Claro, você vai dizer, professor, mas com certeza o x estando nesse intervalo aberto, entre menos 3 e 1, por causa dessa desigualdade aqui, a série converge absolutamente. D'Alembert. Quer dizer, aplicamos D'Alembert aqui na veia, tá? D'Alembert. Agora, e se o x estiver fora desse intervalo, é certeza que ela diverge? Olha, se o x estiver para baixo do menos 3 ou para cima do 1, com certeza ela diverge. A gente já vai ver por quê. Agora, exatamente x igual a menos 3 e exatamente x igual a 1 faz com que esse módulo aqui dê 1. E 1 o teste é considerado inconclusivo. Aí você tem que testar na mão. Por exemplo, você coloca menos 3 aqui, menos 3 mais 1 dá menos 2, menos 2 elevado a n, corta com 2 elevado a n, fica um menos 1 elevado a n em cima, virou série harmônica alternada. Então, para menos 3 converge. Tá? Bom, quer dizer, a série converge, mas não converge absolutamente para menos 3. Já deu a falha de não convergir absolutamente, mas converge, porque vai dar série harmônica alternada. Agora, e para 1? Se você colocar 1 no lugar de x, estou pegando os extremos, porque nos extremos tem que checar na mão. Se eu colocar 1 no lugar de x, fica 2 elevado a n, 2 elevado a n, corta a série harmônica, aí diverge. Então, na verdade, você poderia escrever assim, ó, fechado em menos 3, aberto em 1. Nesse intervalo aqui, a série converge. Apesar de absolutamente é só no aberto, né? Porque para x igual a menos 3, ela virou série harmônica alternada. Depois você faz as contas aí. E a série harmônica alternada é condicionalmente convergente, ela não é absolutamente. Por isso que o teste de D'Alembert diz, ó, para ter garantia da convergência absoluta, é menor aqui, ó. Tem que ser menor do que 1. Tá? Que aí vai dar um intervalo aberto. E dentro desse intervalo aberto, aí a convergência é absoluta. Tá? Então, quer dizer, eu estou mostrando para vocês que esse critério de D'Alembert, a aplicação dele vai para além das séries numéricas.
Como você pode perceber, ele é aplicado em série de função também. É que eu tinha só esquecido o módulo aqui do x mais 1, né? Eu tive que corrigir depois. Vamos fazer um outro exemplo desse aqui, para eu não errar mais o módulo. Para você ver do começo até o fim. Quer ver? Ó? Lousa 06. Lousa 06. Olha só. Eita, aqui, ó. Deixa eu pegar um outro aqui. Aqui, ó. Esse aqui é interessante também. X menos 2 elevado a n. Exemplo. Opa, exemplo. Somatória. Vamos ver quando que isso aqui converge. N igual a 1 até infinito, menos 1 elevado a n mais 1, vezes n, vezes x menos 2 elevado a n. Opa, tem a presença do x aqui. Sim, a presença do x é justamente para você ver que não é uma série só de números, é uma série de funções. Ah, mas ela vai convergir para todo o x que eu substituí aqui? Vamos fazer o teste de D'Alembert para descobrir. Teste de D'Alembert, módulo, agora eu vou fazer certinho do começo até o fim aqui, pô, já comecei errando, que fiz um traço torto. Aqui, ó, módulo de AN mais 1 dividido por AN. Tá? Quem que vai ser o módulo de AN mais 1 dividido por AN? Ele vai ser igual. Quem que é o AN mais 1? Vai ficar menos 1 elevado a N mais 2, vezes N mais 1, vezes X menos 2, elevado a N mais 1. Dividido por AN. Quem que vai ser o AN no caso? Menos 1 elevado a N mais 1, vezes N, vezes X menos 2 elevado a N. Tá lá, AN. Eita! Aqui, AN. Tá lá. Fechou o módulo. Agora, cuidado com o negócio do módulo que eu tinha me confundido lá. Primeiro vamos simplificar, né? Menos 1 elevado a n mais 2 menos 1 elevado a menos, fica um menos 1 aqui que o módulo vai eliminar, obviamente, né? N mais 1 dividido por n não dá para cancelar. N mais 1 dividido por n. Esse aqui simplificou, fica x menos 2. Então, qual que vai ser o efeito prático do módulo aqui? N mais 1 sobre n é positivo, tá? Menos 1 some com o módulo. Então, vai ficar assim, ó. N mais 1 sobre n vezes módulo de x menos 2. Opa, módulo de x menos 2. Tá aqui. Esses não tem no livro do Elon, eu tô pegando por fora, tá? Para vocês verem a aplicação desse teorema que ele está falando. Então, o que acontece? O limite desse módulo de AN mais 1 dividido por AN, esse limite aqui, ele vai ser igual a esse limite aqui. Claro que o x menos 2 pode vir para fora, o módulo x menos 2, porque não tem n, e vai ficar limite apenas de n mais 1 sobre n. N mais 1 sobre n, que vai dar 1. Então, o resultado do limite, módulo de x menos 2. Ah, eu quero que a série convirja, o teste de D'Alembert diz que esse limite aqui tem que dar menor que 1. Aí você põe menor do que 1. Opa, mas isso é equivalente a você dizer que menos 1 menor que x menos 2 menor do que 1. Soma mais 2 dos três lados. Isso é equivalente a você dizer menos 1 mais 2 é 1. X menos 2 mais 2 é x. 1 mais 2 é 3. Então, você acabou de descobrir o intervalo, que é o intervalo de 1 até 3, que se você pegar x dentro desse intervalo e jogar aqui nessa série, a série converge absolutamente. Então, ela converge absolutamente para x pertencente ao intervalo 1 a 3. Tá? Ah, pode acontecer alguma coisa também no 1 e no 3? Pode, mas para baixo do 1 e para cima do 3, ela diverge com toda certeza. E para saber o que acontece exatamente no 3, você tem que substituir aqui, tá? E ver o que acontece, tá? Então, obviamente, na hora que você colocar o 3, vai dar 1 elevado a n, que é 1. Então, some esse termo aqui para x igual a 3. E fica menos 1 elevado a n vezes n, diverge. Tá? Para 3, com certeza, diverge, já deu para ver. Para 1, vai ficar alternado aqui. Essa aqui acho que vai divergir para 1 e para 3. Ela só vai convergir aqui dentro mesmo. Tá? Mas o teste de D'Alembert, ele garante a convergência absoluta dentro de um certo intervalo aberto. Tá? Para séries de funções. Olha o x aqui. Quer dizer, ele vai além desse negócio de série de números que a gente está vendo. Mas vamos voltar para o livro. Olha lá. Pedro Alfonso.
Bom dia, Pedro. Como vai? Um prazer rever você. Deixa eu aproveitar que o Pedro chegou e que está marcando 10h26 no meu relógio e pedir, por favor, para que todos vocês escrevam presente aqui no chat para eu poder depois lançar as presenças no Siscard, tá? Por favor. Olá. Obrigado, Edson. Obrigado. Valeu. Opa, agora todos escreveram. Tá ótimo. Olha só. Deixa eu explicar para vocês aqui uma questão que é o seguinte. Aqui, né? Eu acabei não falando dessa aqui, porque isso aqui, puxa, esqueci que na aula passada tinha que ter falado desse exercício. Deixa para lá esse exercício aqui, depois eu digito para vocês. Agora aqui, ó, olha só. Teste da razão. Então, vamos ver a demonstração agora. Então, quer dizer, vocês viram na prática o negócio funcionando. Né? Você tem o teste de D'Alembert, teste da razão. Se esse módulo aqui, de AN mais 1 sobre AN, fica menor ou igual que C, que é menor do que 1, ou, em particular, se o limite vai para uma coisa menor do que 1, que foi o que a gente fez, então essa série aqui, AN, é absolutamente convergente. Como que ele demonstra isso? Bom, lembra do teoreminha anterior que ele tinha falado. Se a BN converge absolutamente, se a AN dividido pela BN fica limitada, em particular, se fica convergente, então a somatória de AN converge. Demonstrou aqui pelo critério da comparação. Ele vai usar isso, mas vamos ver como. Bom, o que ele faz é o seguinte. Com efeito, pela hipótese do teorema, né, se existir um C tal que isso aqui acontece para todo N suficientemente grande, então, com efeito, se, conforme está na hipótese, para todo N suficientemente grande, vale essa relação aqui, do enunciado, então vale isso aqui também. Interessante. Interessante, né? Porque vamos escrever na luzinha isso aqui para ver. Só para melhorar um pouquinho aqui o jeito de explicar, né? Lousa 07. Ele está dizendo o seguinte, ó, de acordo com a hipótese, então, demonstração, teorema D'Alembert. Né? D'Alembert. Demonstração teorema de D'Alembert, tá aqui. Então, ele parte da seguinte ideia. Bom, na hipótese, ele está me dizendo que módulo de AN mais 1 dividido por AN fica menor ou igual que C, que é menor do que 1, N suficientemente grande, tá? Ou seja, o que significa N suficientemente grande? Maior que um certo N0. Existe um N0, tal que N maior que N0, isso aqui acontece. Então, existe N0, veja, isso aqui é equivalente a você dizer, né, que módulo de AN mais 1 dividido pelo módulo de AN fica menor ou igual que o C. Mas isso é para N maior que N0, para N maior que um certo N0. Mas isso é equivalente, e pior, antes de escrever aqui o N maior que N0, né, eu vi que ele fez uma jogada muito malandra ali. Ele escreveu o C como C elevado a N mais 1 dividido por C elevado a N. Que é verdade, C elevado a N mais 1 dividido por C elevado a N vai no C. Então, aqui vai ficar o seguinte, menor ou igual que C, que é a mesma coisa que C elevado a N mais 1 dividido por C elevado a N. Certo? Então, isso é equivalente a dizer, vírgula, N maior que N0. Né? Isso é equivalente a dizer que, passando para lá multiplicando, passando o outro dividindo, vai ficar assim, módulo de AN mais 1 dividido por C elevado a N mais 1, menor ou igual que módulo de AN dividido por C elevado a N. N maior que N0. Legal. Então, olha só. Tá aqui, ó. Veja, o C é menor do que 1. O que a gente já viu nesse curso que acontece com a série somatório de A elevado a N para quando o A está entre menos 1 e 1, e, portanto, está menor do que 1. Ela converge para 1 sobre 1 menos A, né? Então, acho que ele vai usar isso aí. Série geométrica. Essa não é harmônica, essa é geométrica, né? A questão da convergência da série geométrica. Então, olha só. Voltando aqui no livro. Beleza, eu cheguei nisso aqui. Assim, a sequência de números não negativos, módulo de AN dividido por C elevado a N, é não crescente a partir de uma certa ordem. Claro. Claro que é não crescente, porque, veja, ANCN, ANCN, é a mesma sequência. O de trás está ficando maior
que o da frente, que é o n mais 1. O n mais 1 vem depois do n. Ou dito de outro modo, o da frente está menor ou igual que o de trás. Então, certamente, ela não está crescendo, né? Porque se ela estivesse crescendo, o AN mais 1, CN mais 1, teria que estar maior ou igual que o AN-CN. Mas ele está menor ou igual. Então, essa sequência aqui é não crescente. Concordo com ele. Tá? A partir de uma certa ordem. Logo, é limitada. Bom, como ela é sempre maior do que zero, né? Isso aqui é um número maior do que zero. Porque o C, com certeza, é maior do que zero, porque ele é maior que um módulo. Um número maior que zero e um módulo, isso aqui é totalmente positivo. Uma coisa positiva que não está crescendo, ou está estabilizada, ou está diminuindo, tá certo? E nunca vai passar para baixo do zero, porque é sempre positiva, está limitada. Olha o raciocínio. Está limitada. Então, quer dizer, você acabou de conseguir uma sequência monótona e limitada, né? Como a série é... E outra coisa, tem esse teorema anterior aqui, que a gente não pode esquecer também, ó. O que dizia o teorema anterior? Se a divisão for limitada. Mas aí você também tem que saber que o denominador é absolutamente convergente. Opa, mas quem que é o denominador? O denominador é C elevado a N, com C menor do que 1, série geométrica. Ele é absolutamente convergente. Então, você conseguiu uma divisão limitada, igual aqui nesse teorema, com um denominador, que é a somatória de Bn, aqui no caso o denominador não chama Bn, é o C elevado a N, mas é absolutamente convergente esse denominador, igual do teoreminha anterior ali. Então, qual era a conclusão do teorema anterior? A série só do numerador vai ser absolutamente convergente. Então, a série convergente segue-se do teorema 5, que somatória do AN é absolutamente convergente, né? No caso, seria a somatória de módulo de AN, que vai ser convergente, porque o que está aqui no numerador é módulo de AN. Mas dizer que somatória de módulo de AN é convergente é a mesma coisa que dizer que somatória de AN é absolutamente convergente, ou converge absolutamente, que é a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, deixa eu fechar aqui o que eu estava escrevendo, né? Então, quer dizer, a gente chegou nisso aqui, qual seria a conclusão do raciocínio? Conclusão do raciocínio é a seguinte, olha, o n está maior ou igual que o n mais 1. O n mais 1 está menor ou igual que o n. Então, quer dizer, o da frente está menor ou igual que o de trás. Então, isso aqui implica monótona não crescente. Monótona, não crescente, não crescente. Né? Vamos deixar dessa forma aqui. Bom, como é positiva, isso aqui é positivo, módulo é positivo, então ela é maior do que zero. E ela não está crescendo, ela está estabilizando e diminuindo, então ela está limitada. Né? E também vou colocar assim, além disso, note que zero menor ou igual que módulo de AN dividido por CN. Quer dizer, ao mesmo tempo ela é monótona não crescente e ao mesmo tempo ela é maior ou igual que zero. Isso implica que é uma sequência limitada. Módulo de AN dividido por C elevado a N é limitada. Limitada. Então, tá batendo com o teorema de cima ali, nova lousa. Calma aí, nova lousa. Aqui, lousa 08. Né? Então, quer dizer, o que acontece? Como você... Aí do teorema anterior, né? Do teorema, qual que é o número dele mesmo? Teorema 5, né? Do teorema 5, ó, você tem a sequência, uma dividida pela outra, limitada. Do teorema 5, vírgula, como a módulo de AN dividido por C elevado a N é limitada. E, além disso, o somatório de CN converge absolutamente, porque, vírgula, pois C está entre 0 e 1, tá certo? C está entre 0 e 1, maior ou igual que 0, e menor do que 1, pelo enunciado do teorema. Então, conclusão, teorema 5, né, vai garantir o quê? A somatória do módulo de AN, que é quem está aqui em cima, que ele nem escreveu isso, mas tudo bem, converge. Absolutamente. Mas isso é a mesma coisa que dizer, né, obviamente, isso implica que a somatória de AN conve abs, tá certo?
Tá lá, converge absolutamente. Essa que seria a ideia da demonstração desse teorema, tá? Mas antes eu mostrei alguns exemplos para vocês verem ele funcionando na prática. Então, olha só, conclusão, beleza. Aí ele ainda faz o comentário final aqui, né? No caso particular em que tiver o limite, porque ele fala, em particular, se o limite for menor do que 1. Bom, se esse limite aqui, ele é igual a um L, convergiu para um L, que é menor do que 1, então, teve um teorema que também era um teorema 5, só que do capítulo 3, que dizia o seguinte, quando o limite é menor do que um certo número, no caso menor do que 1, sempre vai existir um valor, que ele chamou de C, para o qual a sequência vai passar para baixo desse C, tá certo? Entende o que eu estou falando? Quer dizer, o limite é um número menor do que 1. Então, tem uma hora que a sequência fica para baixo do que qualquer número que esteja entre o limite e 1, né? Precisa ser maior que o limite também. Ela não vai passar para baixo de um número que esteja para baixo do limite. Deixa eu fazer uma ilustração aqui para ilustrar essa ideia. Porque isso foi de um teorema lá atrás, eu acho que eu ainda nem tinha luz aqui. Então, olha só. A ideia ali é a seguinte, você sabe que, vamos dizer que aqui seja o 1. Vamos dizer que aqui seja o 1. Fazer uma ilustração aqui. Vamos dizer que aqui seja o número 1. A sequência, tanto por cima quanto por baixo, tanto faz. Imagine que a sequência está convergindo para 1. Então, ela pode estar assim, ó. Deixa eu pegar um azul aqui, bem bonito. Aqui, ó. A sequência pode estar assim, ó. Indo para 1 assim, ó. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10. Está indo para 1. Ou ela pode estar indo para 1 para baixo também. Ela pode estar oscilando também, tá? Mas vamos pegar dois casos simples de ver. Está indo para 1 por cima ou está indo para 1 por baixo. O que quer dizer isso que ele escreveu aqui? Se eu pegar um número que tiver... Ah, não é para 1, é para L menor do que 1, né? Peraí, eu vou ter que corrigir a figura aqui. Esquece essa figura aqui, é para um L menor do que 1. Deixa eu fazer outra figura aqui, calma aí. Eu esqueci desse detalhe, não é para 1, é para um número menor do que 1. Mas não, a explicação é a mesma, tá? Vou só mudar o desenho. Aqui, ó, imagina que você tem, vamos voltar aqui para o vermelho, né? Imagina que você tem, vamos fazer preto, que é melhor. Aqui, ó, imagina que você, vamos fazer o gráfico aqui para o aluno enxergar. Desculpa que eu não consigo fazer perfeitamente reto aqui. Imagina que aqui está o 1 e a sequência está aqui, ó, está convergindo para um L menor do que 1. Aqui está o L. Aí vamos pegar aquele azul lá, azul. Aí você tem o L está aqui, né? O nível do L está aqui. Esse é o L, valor, sei lá, pode ser 0,6, por exemplo. Então, você pode ter uma sequência que está vindo por cima, pegar dois casos simples de ver. A sequência está vindo por cima, está indo para o L. O limite dela é L. Tá? Ou pode estar indo para o L por baixo também. x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9. As duas aqui que eu desenhei são exemplos de sequências convergindo para L. Uma está vindo por cima, outra está vindo por baixo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, se você pegar um valor de C que está entre L e 1, então vamos fazer isso na figura. Vamos pegar um valor de C, porra, aê, vamos pegar um valor de C que está entre L e 1. Então, digamos que o C está aqui, ó, C. Escolhemos o número C, tal que C está entre L e 1, e teremos que a sequência que ele está analisando, que é módulo de AN mais 1 sobre AN, porque é essa sequência módulo de AN mais 1 sobre AN que converge para L. Então, ele está analisando, não é só o AN, ele está analisando o módulo de AN mais 1 sobre AN. Como o limite dela é L, menor do que 1, se eu pegar um número entre L e 1, para algum N suficientemente grande, essa sequência vai estar menor do que C. E você vê que vai mesmo, né? O nível do C está aqui, ó. Olha o nível do C. Olha o que vai acontecer se você for prolongando aqui o nível do C. Opa, olha lá. Teve um momento aqui, a partir do qual, um N0, a partir do qual a sequência passou para baixo do C, para poder chegar no limite L. Aí a sequência que vinha por baixo, não, essa estava para baixo de C o tempo todo. Tá certo? Mas mesmo a que veio por cima, chegou um certo momento aonde ela passou para baixo do C, para poder convergir para o limite L, tá certo? Então, isso aqui é uma tentativa de fazer um desenho, ainda que tenha ficado bem tosco, é uma tentativa de fazer um desenho para ilustrar isso que ele está falando aqui. Se uma sequência, beleza, no caso particular de existir um limite da módulo de AN mais 1 sobre AN, dando igual a L, que é menor do que 1,
Olha o desenho aqui, o limite das duas sequências é um L, que é um número que está para baixo do 1. Se eu pegar, se nós escolhermos um número C, tal que C esteja entre L e 1, aqui, teremos, quer dizer, escolhemos o número C que está entre L e 1, e daí teremos que a módulo de AN mais 1 sobre a N, a sequência em questão, vai ficar menor que C para N maior que N0, para N maior que esse N0 aqui, no caso do meu desenho. Ou seja, o que significa N maior que 0? Para N suficientemente grande. Teorema 5 do capítulo 3. Então, recaímos no caso já demonstrado, claro, porque você acabou de mostrar, então, que ela ficou menor do que um C menor do que 1. Mas quando fica menor do que o C menor que 1, cai naquele raciocínio anterior, que usa o teoreminha 5, esse aqui no caso, e que chega que ela é convergente, tá? Então, quer dizer, a demonstração tem os seus detalhes capciosos aí, mas nada que a gente não tenha conseguido compreender, tá certo? Então, olha só, quando se aplica, observação, quando se aplica o teste de D'Alembert, usualmente se procura calcular o limite, foi aquilo que eu fiz com vocês nos exemplinhos, né? Quer dizer, na prática, a gente já vai direto para o limite do módulo de N mais 1 sobre a N, mostra que ele dá um L e que esse L é menor do que 1 para convergir. Mas, observe, se o L for maior do que 1, então a série diverge. Pois, aí o que vai acontecer? O módulo de AN mais 1 sobre a N vai ser maior do que 1, certo? Se o limite para o qual convergir for maior do que 1, para um N suficiente, não sempre maior do que 1 necessariamente, mas para um N, é a mesma ideia desse desenho aqui que eu fiz, né? Imagina que fosse uma situação ao contrário aqui. Imagina que você tem aqui agora a sequência, tentar fazer aqui embaixo. Imagina que você tem aqui agora a sequência convergindo para um valor, aqui está o 1, agora ela está convergindo para um L que é maior do que 1, está convergindo para esse L aqui. Então, o que vai acontecer? Por mais que ela esteja vindo por baixo do L, se ela está convergindo para o L, por mais que ela tenha vindo daqui, ó, daqui de baixo, se ela está convergindo para L, mesmo que ela vá, volta, mesmo que ela faça isso, vai chegar uma hora que ela vai passar para cima do 1, para poder convergir para o L. Tá certo? Ela vai ter que passar para cima do 1. Olha lá, teve lá um N0 para... Opa, errei. Teve aqui um N0, esse cara aqui, para frente do qual ela já não voltou mais. Porque se ela ficar voltando sempre para baixo do 1, ela nunca vai conseguir convergir de vez para o L. Então, como você já está partindo da ideia que o limite dela é o L, tem que ter um certo momento aqui, N0, para frente do qual ela fica para cima do 1, porque o limite está para cima do 1. Então, ela vai ter que passar e ficar para lá. A partir, não sempre, mas a partir de um certo ponto, ela vai ter que ficar para sempre para cima do 1. Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo justamente isso. Se o limite for maior do que 1, então a série diverge. Pois a série AN, a somatória do AN diverge. Por quê? Porque o módulo de AN mais 1 sobre AN, voltando para essa aqui, cujo limite é L maior do que 1, ela vai ficar maior do que 1 para N suficientemente grande, por causa daquela figura que eu mostrei. Mas isso aqui maior do que 1, significa que módulo de um dividido pelo módulo do outro é maior do que 1. Passa o módulo de baixo para lá. Módulo de AN mais 1 maior do que módulo de AN. Quer dizer, o da frente está sempre ficando maior que o de trás, para todo N suficientemente grande. Então, o AN não está indo para zero, porque ele está ficando cada vez maior e é positivo, né? Os módulos é tudo positivo e está ficando cada vez maior, significa que ele não está indo para zero de jeito nenhum. Mas a gente tinha visto um teorema no capítulo 3, que dizia que, capítulo 3 não, capítulo 4 já, que dizia que para a série ser convergente, isso implica que o termo geral tem que ir para zero. Então, como o termo geral não está tendendo para zero, a série não vai convergir, ela vai divergir, seria a contrapositiva do teorema. Tá? Agora, e se o L não for nem menor que 1, nem maior que 1? Bom, então ele é igual a 1. Aí o teste é inconclusivo. É aquele momento do exemplinho que eu fiz para vocês lá, que eu falei, ó, para o x igual a 1 e para o x igual a 3, tem que substituir e fazer a conta na mão. Porque é justamente quando o teste da razão dá 1. Ele é inconclusivo. Aí você vê na raça mesmo. Não tem como ir por critériozinho do teste. Ok, presente. Beleza, tá? A série, ele até dá exemplo aqui, ó, 1 sobre n ao quadrado e 1 sobre n, né? É interessante esses dois exemplos aqui. Vamos analisar esses exemplos que ele está falando aqui rapidinho. Olha só, se você olhar esses exemplos, olha só o que acontece aqui.
Se você analisar esses exemplos, vamos pegar o caso do 1 sobre n, né? Eu faço o teste da exemplo, 1 sobre n, somatória de 1 sobre... E qual que ele falou primeiro ali? 1 sobre n ao quadrado. 1 sobre n ao quadrado. Se você analisar, eu quero saber se isso aqui converge ou não. Teste da razão. Então, você vai fazer módulo de 1 sobre n mais 1 ao quadrado dividido por 1 sobre n ao quadrado. Aí, inverte, passa multiplicando. 1 sobre n mais 1 ao quadrado vezes n ao quadrado sobre 1. Ficou assim, tá? Isso é igual... Isso aqui é igual a n ao quadrado dividido por n mais 1 ao quadrado. Que é a mesma coisa que n dividido por n mais 1 elevado ao quadrado. Que se eu passar o limite, vai dar igual... No limite, né? Então, para simbolizar que eu passei o limite, eu vou botar uma flecha. Quer dizer, isso aqui tende, converge para 1 ao quadrado, que é igual a 1. Opa, 1 não é menor do que 1. Então deu inconclusivo aqui, só que a gente sabe que a somatória de 1 sobre n ao quadrado converge. Porque a gente já provou aqui na matéria, que está lá no cap 4, que a somatória, OBS, a somatória de 1 sobre n elevado a r é um exemplo resolvido lá na matéria. Somatória de 1 sobre n elevado a r converge para r maior do que 1. Então, 1 sobre n ao quadrado, opa, 2 é maior do que 1. Então, converge. Mas o teste não deu menor do que 1, o teste deu igual a 1. Então, ele é inconclusivo, tá certo? No caso que diverge, né? Perdão, no caso que converge, ele deveria ter dado menor do que 1. Deveria ter dado menor do que 1, mas não deu. Agora, no caso do... Qual que é o outro exemplo? O outro exemplo é a harmônica, né? Então, vamos ver aqui o caso do somatória de 1 sobre n, o que acontece. Se você fizer módulo de n mais 1 sobre n, vai ficar 1 sobre n mais 1 dividido por 1 sobre n. Isso aqui dá igual a quanto? Isso aqui vai dar 1 sobre n mais 1 vezes n sobre 1, que é igual a n dividido por n mais 1. Que no limite vai dar 1, opa, inconclusivo também. Só que essa aqui diverge. Quer dizer, harmônica, é série harmônica, né? Diverge. Então você vê que o teste da razão, ele dá 1 em casos onde converge. Ele dá 1 em casos onde diverge. Então, por isso que a gente diz que quando dá 1 no teste da razão, ou até mais, Maximiliano, até mais, quando dá 1 no teste da razão, é inconclusivo. Porque pode dar 1 no caso onde converge, pode dar 1 no caso onde diverge, tá certo? Bom, essa observação aqui. Quando é maior que 1, diverge. Tá? Quando é maior que 1, diverge. Quando é menor que 1, converge absolutamente. Quando é igual a 1, inconclusivo. Estou dando exemplo aqui para vocês. Pode dar 1 em caso que converge, pode dar 1 em caso que diverge. Tá? Bom, aí tem esse exemplinho aqui que eu falei que o cara... Esse aqui eu fiz 2 aqui por teste da razão com vocês. Deixei esse aqui para vocês, que acho que vai dar mais conta. Agora, esse aqui, que diacho é isso? A n igual a 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 1. Considerando a série convergente, somatória de 1 sobre n ao quadrado? Sim. Tá? Esse aqui com certeza é convergente, acabei de comentar. Como esse limite aqui de n ao quadrado dividido por n ao quadrado é igual a isso, dividir 1 pela outra, né? É igual a limite disso aqui, que é igual a 1, concluímos que somatória de AN é convergente. Ah, rapaz, isso aqui não é o exemplo do teste da razão. Isso aqui é um exemplo desse teorema aqui, ó. É um exemplo do teorema 5. Agora, eu tô achando que o cara vai falar do teste da razão, vai dar exemplo do teste da razão. O cara me vem com um exemplo do outro teorema. Agora que eu entendi isso aqui. Por quê? Pelo seguinte, ó, eu tenho uma AN que eu quero saber se ela é convergente. Assim como nesse teorema aqui, eu concluo, o que eu quero saber é se a n é convergente ou não. Então, eu tenho que partir de um denominador que eu sei que é absolutamente convergente, que é o Bn. É justamente o caso do 1 sobre n ao quadrado. Ele, na verdade, fez isso aqui, ó. Agora eu entendi esse exemplo. Olha só. Estou achando que é teste da razão, é do outro teorema. Olha só.
Se eu chamar de AN a sequência 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 1, e eu chamar de Bn a sequência 1 sobre n ao quadrado, o que vai ser como é que é lá no teorema? AN sobre Bn, né? AN sobre Bn. O que vai ser o AN sobre Bn? O AN sobre Bn vai ser AN dividido por Bn igual 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 1, dividido por 1 sobre n ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a n ao quadrado dividido por n ao quadrado menos 3n mais 1. Tá? E detalhe, essa aqui é uma série que converge absolutamente. E ela está no denominador, certo? E olha bem, e uma dividida, então já tenho uma que eu não sei, uma série somatória disso aqui, o que acontece? Não sei. Somatória disso aqui, o que acontece? Converge absolutamente, para π quadrado sobre 6, inclusive. Né? Beleza. Divido uma pela outra. O resultado dá isso aqui. Só que o que eu dizia o teorema lá? O teorema dizia que a hora que eu divido uma pela outra, tem que dar uma coisa limitada. A n por bn tem que dar limitada. Em particular, pode ser convergente também, mas pelo menos limitada. O que eu percebo disso aqui? Isso aqui será que é limitado? Eu percebo o seguinte. Divido em cima e embaixo. N ao quadrado, com n começando em 1, é diferente de 0. Divido em cima e embaixo por n ao quadrado. Então vai ficar n ao quadrado dividido por n ao quadrado, dividido por n ao quadrado dividido por n ao quadrado, menos 3n dividido por n ao quadrado, e tá, 3n dividido por n ao quadrado, mais 1 sobre n ao quadrado. Aí o resultado vai dar o quê? O resultado vai dar assim, 1 sobre 1 menos 3 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado. Passo o limite para n tendendo ao infinito. Isso aqui dá 1 sobre 1 menos 0 mais 0, que é igual a 1. Então, significa que esse, portanto, a n sobre bn é convergente. É convergente. O que implica que é limitada. Então, eu acabei de conseguir exatamente o teorema 5, né? Eu tenho uma divisão de duas sequências, a de cima eu não sei, a série da de cima eu não sei, a série da de baixo converge absolutamente. A hora que eu divido as duas, eu percebo que a divisão ficou convergente e, portanto, limitada. Então, o que o teorema permite concluir? Que a de cima converge absolutamente, né? Somatória de AN será absolutamente convergente. Então, conclusão dele, a somatória de AN, que é a somatória disso aqui, conve ABS. Né? Então, isso aqui implica que somatória de 1 sobre n ao quadrado menos 3n mais 1 conve ABS, converge absolutamente. Tá certo? Bom, beleza, discutimos. Essa aqui eu já fiz 2 exemplos. Teste de Cauchy, para fechar. Quando existe um número real, a mesma ideia do D'Alembert, só que usando raiz quadrada, né? Quando existe um número real C, tal, raiz quadrada não, raiz enésima. Quando existe um número real C, tal que raiz enésima de módulo de AN é menor ou igual que C, que é menor que 1, para todo N suficientemente grande, em particular se esse limite aqui for menor do que 1, então, conclusão, a série converge absolutamente, tá? A demonstração é bem simples, isso que é incrível desse critério aqui, né? Se a raiz enésima de módulo de AN é menor ou igual que C, que é menor do que 1, então, elevando a N dos dois lados, né? Módulo de AN menor ou igual que C elevado a N, para todo N suficientemente grande. Se você pegou um C menor do que 1, critério da comparação. Série geométrica, somatória de CN vai convergir, se C é menor do que 1, série geométrica. Critério da comparação, somatório de módulo de AN convergiu, mas isso equivale a dizer que somatória de AN converge absolutamente. Tá? No caso em que tiver o limite implica que é limitada, convergente implica que é limitada, então recai no caso anterior. Muito bacana, tá certo? E extremamente simples a demonstração. Agora, essa observação aqui é a seguinte, né?
é igual, né? A gente também procura calcular o limite, né? Se o L for maior do que 1, diverge, que nem no teste da razão. Porque também o termo geral não vai ir para zero, tá? Quando L igual a 1, inconclusivo também. Quer dizer, o teste de Cauchy, teste da raiz, né, como a gente fala, ele é inconclusivo para quando o limite dá 1 também, igual no caso do teste da Lambert. Bom, aí tem uns exemplinhos aqui já feitos para ficar fácil calcular pelo teste da raiz, né? Porque você tira a raiz enésima de um negócio elevado a n, fica só log de n sobre n. Como log de n é menor do que n, vai ser menor do que 1. Então, acabou, né? Portanto, é convergente. Qual que é a relação entre os dois testes? Essa demonstração aqui eu vou deixar para vocês lerem sozinhos, que essa aqui é mais braba, né? Mas existe uma relação entre os dois testes, é esse teorema 7. Imagina uma sequência não nula, os termos são diferentes de zero. Se o limite de módulo de AN mais 1 sobre AN for igual a L, então o limite da raiz enésima de módulo de AN é igual a L, tá certo? Então, isso aqui mostra que quando convergir, quando esse L der menor do que 1 pelo teste da razão, com certeza vai dar menor do que 1 pelo teste de Cauchy, né? Quer dizer, convergiu pelo teste da Lambert, então, quer dizer, o L deu menor do que 1, como aqui também dá L, então vai convergir por esse teste aqui também. Interessante isso, hein? Significa, então, que o da razão é mais restrito do que o Cauchy, né? O Cauchy vai abarcar mais. Vamos ver o que ele vai falar aqui na continuação. Não, ele só deu um exemplinho, Pensei que ele ia comentar se a volta não vale. Eu tô achando que a volta não vale, né? Então, quer dizer, o teste do Cauchy, da raiz, ele é mais eficaz do que o teste da razão, ele abrange mais. Porque todo teste da razão implica no Cauchy, mas nem todo Cauchy vai implicar na razão. Ou seja, o Cauchy vai pegar mais casos, né? Vai ter casos onde ele vai dar o limite lá menor do que 1 e de repente o da razão não vai dar. É isso que eu subentendo desse teorema aqui, mas ele não está dizendo isso aqui. Eu estou falando por mim mesmo, tá? Bom, beleza. Aí esse exemplinho aqui é simples, é só uma continha tranquila, vocês fazem sozinhos. Eu queria encerrar para poder responder um pouco dúvida da prova, dúvida de exercício, já tem algumas coisas aqui que foram encaminhadas para mim pela Luísa, tá certo? Vocês fiquem à vontade, pode ficar na aula quem quiser, pode sair quem quiser. Eu vou interromper a gravação. Jonatas, tudo bom? Presente. E eu vou interromper a gravação para poder tirar essas dúvidas aqui, não ficar gravando isso, tá?